como o tempo passa rápido. Bom, já está gravando, então, bom dia a todos. A gente estava conversando aqui um pouco de futebol e tal, é bom para descontrair, né? Mas a Alemanha é melhor. Não, estou brincando. Não, estou brincando. Coxa é melhor. Não, isso daí é mentira pura, né? Infelizmente eu sou coxa e não vou abandonar o coxa, tá? Não vou abandonar. Mas que eu torço para o Atlético perder, eu torço. Tá? Quando o Atlético foi até a final da Libertadores, acho que foi contra São Paulo, isso, 2005. Foi São Paulo. Eu torcendo para o Atlético e cada vez mais longe. Chegou na final, tem que perder. Tem que perder. Podia ser contra um time argentino. Eu odeio o time argentino. Mas podia ser contra um time argentino e ia torcer para os argentinos. Não queria nem saber. Mas até a final eu poderia chegar. Não ia ficar chateado. É futebol, gente. Futebol é uma diversão. Futebol é para se divertir. Nunca para brigar por causa disso. Não tem nexo brigar por causa de futebol. Realmente não tem nexo. Tá? Exatamente. Então, gente, eu só queria explicar duas coisas para vocês. Primeiro, do trabalho. Eu já publiquei lá sobre o trabalho. Vou apresentar aqui para vocês rapidinho, né? Vocês têm que entregar um trabalho no dia 8 de junho, tá? Eu já falei sobre o trabalho para vocês na semana passada, então tá aqui, é sobre indicadores logísticos, os assuntos que a gente está falando agora, né? Então, para a empresa que foi descrita, a equipe deverá criar... Tem alguém querendo entrar? Não. Não. Eu vi um barulho, não era isso. Então, para a empresa que foi descrita, a equipe deverá criar uma série de indicadores logísticos. O mais importante é a validade e utilidade dos indicadores da empresa. Deverá constar em cada indicador alguns itens. O nome do indicador, se vocês pegarem um indicador já existente, tudo bem. Se criar um novo, tudo bem. Como é a construção do indicador, então, se ele é um indicador simples, composto, etc., e daí mostrar se ele é um indicador composto, quais dados fazem parte, como é a fórmula dele. O terceiro item é a fonte de dados para cálculo do indicador. Alguém está querendo falar? Não? Fonte de dados. Da onde que vocês vão tirar esses dados? A gente vai tirar dos arquivos da empresa que faz isso, que faz aquilo, não sei o quê. E a justificativa do indicador para a empresa, a validade, a utilidade desse indicador, tá? O trabalho valerá de 0 até 1 ponto e a apresentação dia 22 de junho, deixa eu conferir aqui, 22 de junho, de 0 a 1 ponto. A entrega do trabalho escrito deverá servir à atividade avaliativa, entrega do trabalho na semana 19, dia 8 de junho. Tá certo? Então, esse é o trabalho. Professor, qual é o número de indicadores que a gente deve fazer? Não sei. Depende da empresa, né? Algumas empresas permitem, precisam um número maior de indicadores. Outras, talvez não, um número menor de indicadores. Tá? Obviamente que o número mínimo é 1, tá? Não pode não ter indicador, tá? Não existe número máximo. Como que o professor vai julgar isso? Eu vou julgar em função da empresa. Eu posso dizer, olha, mas falta indicador nessa área e assim por diante. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre indicadores, semana que vem também, mas vocês já podem começando a fazer o trabalho, tá? Procurando na literatura, exemplo de outras empresas e tal. Mas precisa constar aqueles 4 itens que eu falei ali, que eu mostrei para vocês. Esse material, esse doc que eu acabei de mostrar para vocês, já está disponível para vocês na semana 19 de 8 de junho. Tá? Já está disponível para vocês lá. Qualquer dúvida, peguem esse material. Tá certo? A empresa continua a mesma, a equipe continua a mesma, naturalmente, para facilitar para vocês. Alguma pergunta sobre o trabalho, pessoal? Alguma dúvida? Nada? Ótimo, então vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo para tirar eventuais dúvidas e etc. Tá bom?
Agora, vamos continuar, então, indicadores. Eu falei para vocês que isso é um assunto extremamente interessante, extremamente importante, porque o indicador, ele indica alguma coisa que está acontecendo com a nossa empresa. Se lembram disso? Então, o indicador é a informação. Quando a gente coloca essa informação em prática e obtém um número, esse número, o que que é? O que que é? O que que é? Vocês se lembram ainda? Índice. Ah, índice, ótimo. O indicador, com o seu índice, ele serve para ver se tem algum problema dentro da empresa. E a gente vai saber se tem um problema comparando com o padrão. Então, a gente tem 4 itens: indicador, que é a informação; índice, que é o resultado numérico da aplicação da informação; o padrão com o qual a gente vai comparar o índice obtido, né? Então, deveria ser assim. Foi assado, foi diferente. Então, pode ser que a gente tenha um problema. É sempre assim que a gente mexe com indicadores, né? Mas, professor, que tipo de indicadores existem? Como que a gente pode pensar em indicador? E daí eu estou falando de um termo geral, né? Assim, não só na empresa de logística, mas em qualquer empresa, em qualquer atividade, até na nossa vida, né? A gente pode classificar os indicadores de diferentes maneiras. E eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque vai ser a base da construção dos indicadores de vocês. É assim que vocês devem pensar. Então, é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Vamos lá, eu vou compartilhar agora o slide com vocês. Daqui a pouco vocês estarão vendo o slide. Jonathan, você que está aí, fácil. Estão vendo o slide? Sim, prof. Ah, ótimo. Muito obrigado, Raniele, também. Então, vamos falar um pouco um pouco mais de indicadores. Deixa eu até pegar a caneta aqui, colocar a cor certinha. Eu estou melhorando cada vez mais nessa caneta, né? Então, vamos falar de indicadores logísticos, a segunda parte. Já estamos na semana 16. Olha só. Como o tempo passa rápido, né? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Aumentar. Não, não é assim. Isto. Só um instantezinho aqui, gente. Deixa eu... agora. É isso que eu queria. Então, vamos falar um pouco mais sobre indicadores, né? Todo indicador, ele tem uma propriedade desejável. Quer dizer assim, como que o indicador deve ter? Ou como que o indicador deve ser? O que a gente tem de observar para criar um indicador? Tá? Mesmo, professor, mas eu não vou criar indicador para minha empresa. Ai, que saco, professor. Pô, daí eu tenho que perder tempo imaginando um novo indicador e tal. Não, eu estou falando mesmo quando a gente já pega um indicador pronto de outro lugar. Tem essas duas possibilidades, né? A gente criar o próprio indicador e a gente pegar um indicador de outro lugar, né? Qualquer que seja a ocasião, o indicador precisa ter o que a gente chama de propriedades desejáveis. O que eu quero para aquele indicador? Quais são as características que um indicador tem que ter? E primeiro lugar, disparado nas paradas de sucesso do professor Klaus, é formulação simples. Sabe aquele indicador? Até vou sair do compartilhamento aqui, ir direto aqui. Sabe aquele indicador que você pega a raiz quadrada, seno, soma e leva ao cubo, daí faz algoritmo de não sei o quê? Sabe aquele indicador? Esqueça. Quanto mais complexo o indicador, mais difícil vai ser a aplicação dele. Então, o indicador sempre tem que ser de formulação muito simples, né? Eu me lembro uma vez que eu estava orientando um trabalho de um processo de tomada de decisão. Se a empresa certificava com ISO 14001 ou não. Então, existem
processos de tomada de decisão com um fundo matemático. Eu estava conversando com um colega meu da administração e ele falou assim, Cláudio, só não faça um processo que o cara tem que ter doutorado para entender e pós-doutorado para aplicar. Porque quanto mais complexo for o processo, menos as pessoas vão usar. E é a mesma coisa para indicador. Ele tem que ter uma formulação simples. Olha, se for direto, então melhor ainda. Mas se o cálculo for cheio de coisa e tal, você precisa fazer um monte de tarefas para chegar àquele índice para o resultado numérico, então esqueça, aquele indicador é ruim. Então, primeira característica de um indicador, qualquer que seja, para o logístico, um outro indicador para a empresa, etc., ser de formulação simples. O segundo, a característica desejável em qualquer indicador é apresentar um grau satisfatório de cobertura e de resultados gerados. É que aquele indicador, ele, de uma vez só, possa nos dar várias informações possíveis. Ele possa nos ajudar em várias áreas diferentes. A terceira característica desejável é ser calculado com dados confiáveis e facilmente obtidos. Então, eu ter um indicador que eu possa construir a partir de dados que estão facilmente disponíveis na minha empresa. Se eu tiver que comprar esses dados de outro lugar, ou tiver que fazer uma nova amostragem, um novo levantamento de dados e tal, daí o indicador começa a ser meio chato, né? Começa a ser, pô, cara, tem que aguentar isso daí, né? E, finalmente, o indicador deve se referir preferencialmente às etapas do processo, no sentido de serem críticas aos resultados, quanto serem interfaces de atendimento à necessidade dos usuários. Pô, o que significa isso daí, professor? É o seguinte, o indicador, ele deve ter tal característica que me ajude a criticar o meu sistema. Então, eu vou fazer um indicador logístico, por exemplo, tempo de chegada do produto até o meu cliente final. Esse indicador é muito bom. Por que isso? Porque ele se refere diretamente ao atendimento de uma necessidade de um usuário meu. Que o usuário quer que o produto chegue mais rapidamente até ele. Então, quando eu faço um indicador desses, eu estou atendendo diretamente um serviço da minha empresa. Eu estou sendo crítico ao resultado da minha empresa. Então, de novo, olha lá, formulação simples. 2, grau satisfatório de cobertura de resultados gerados, que eu consiga abranger o máximo possível dentro da minha empresa. 3, que os dados que eu vou usar para calcular aquele indicador sejam confiáveis e facilmente obtidos. E 4, que o indicador deve se referir a uma etapa crítica do meu processo, tá? Uma etapa importante do meu processo. Tem alguns autores que ainda dão mais algumas dicas. Olha lá, o que deve ter um bom indicador? Opa, deixa eu pegar minha caneta aqui. O bom indicador, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer diferente aqui, ó. O bom indicador deve ter relevância. Não ficou bom, não, mas vamos lá. Deve ter relevância à escala de análise. Ou seja, deve ser adequado do ponto de vista temporal, tempo e espacial. Pode ser só temporal, só espacial, ou pode ser os dois. Isso significa o quê? Que se eu tiver a minha etapa crítica é 2020, eu tenho que ter um indicador que se refere a 2020. Se minha etapa crítica é o estado do Paraná, eu tenho que ter um indicador que se refere ao estado do Paraná. Professor, mas isso é óbvio? Claro que é óbvio, né? Mas nem todos seguem isso. Interessante, né? Devem ser adequados aos seus usuários, gestores, né?
Isso significa o quê? Que deve trazer uma informação correta para o gestor, simplesmente. Devem ser pertinentes no sentido de atender os objetivos da empresa. Se o meu objetivo é levar mais rapidamente o meu produto até o cliente final, eu tenho que ter um indicador que mostre exatamente isso. Deve ter facilidade de compreensão. Então, aquilo que eu falei no slide anterior, né? Eu tenho que ter um indicador que eu consiga compreender, que não seja muito complexo. Deve ser viável, factível ou viável. Quer dizer, não preciso ter que comprar dados, ter que fazer um novo sistema para obter mais dados e assim sucessivamente. E deve ser representativo, né? O indicador deve representar o meu processo. Né? Professor, mas tudo isso é óbvio, é claro que tem que ser assim. Também acho, mas as pessoas algumas vezes esquecem. Então, quando a gente começa a trabalhar com indicadores, isso é experiência própria minha, voltem, anotem tudo isso daí em algum lugar. Olha, cuidados ao levantar indicadores logísticos. Tem que ser assim, 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 assado, tá? Inclusive, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, pensem nesse slide. Pensem nesse outro slide aqui. Será que os indicadores que vocês selecionaram estão dentro disso daí? Eles pegam essas características principais? Então, quando forem fazer o trabalho, voltem nesses slides e se façam as perguntas. Olha, meu indicador é de formulação simples, ele cobre o máximo possível. Para usar ele, para calcular ele, eu tenho dados confiáveis e facilmente obtidos. Ele se refere a uma etapa crítica do meu processo, que vai atender às necessidades do usuário. Ele cobre o máximo possível do ponto de vista temporal e espacial. Ele é adequado aos gestores, aos chefes. Ele vai dar alguma informação interessante aos chefes. Ele atende os objetivos da minha empresa. É fácil de compreender. Ele é viável, ele é factível de ser feito. E ele tem representatividade na minha empresa. Então, eu tenho que seguir essas coisas básicas. Gente, deixa eu tirar de novo aqui e olhar para vocês. Olha, o indicador, se eu seguir essas questões básicas, ele vai me trazer informações interessantes para a empresa. Mas se eu não seguir isso daí, joga fora, rasga o papel onde que está o indicador, porque ele não vai valer nada. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu já vi empresas com uma série grande de indicadores e que a maioria deles não valia nada dentro da empresa. Não trazia nada para a empresa. E é isso que vocês têm que ter em mente. Eu não posso fazer um indicador só por fazer indicador. Entendem isso? Eu tenho que fazer. Por que eu vou gastar tempo e dinheiro fazendo algo só para dizer que eu faço? Então comecem a ser críticos. Levem em consideração esses dois slides que eu mostrei para vocês quando vocês formularem na empresa de vocês, no trabalho de vocês ou na empresa real, tá? Quando vocês formularem indicadores para essas empresas. Esse indicador, ele realmente traz alguma coisa para mim? Ah, se ele é muito complicado de calcular, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou perder tempo? Se ele não tiver dados confiáveis, para que eu vou perder tempo? Se ele não é representativo para a minha empresa, se ele não vai falar sobre alguma coisa que vai atender as necessidades do meu cliente, para que eu vou perder tempo fazendo esses malditos indicadores? Professor, mas o senhor está dando aula de indicadores? O senhor disse que adora indicadores. E eu adoro. É magnífico quando bem usado. É sério, eu já vi muita empresa com uma série grande de indicadores que parece assim, dá a impressão que a empresa tinha indicador só por ter, só para mostrar que tem algum indicador. Mas quando você começava a analisar, aquele indicador não ajudava muito a empresa.
E daí é um problema. E daí a gente tem que rever essa história, tá? E daí pode ter muitos tipos de indicadores. Eu quero que vocês vejam, porque vocês podem seguir por muitos caminhos, inclusive por muitos caminhos ao mesmo tempo. Já vou falar isso daí para vocês, né? O Machado ainda fala, então, tem que ter representatividade. Deixa eu pegar minha caneta aqui de novo. Um bom indicador tem que ter representatividade, homogeneidade, tem que ser prático, validade, tem que ser independente, isso é importante, né? Ele é independente. Não que um indicador que a gente manipula para dar o resultado que a gente quer. Não pode isso. Tem que vir de dados confiáveis, daí o indicador vai ter confiabilidade. Seletividade, ele tem que se referir a uma coisa específica. Tem que ser simples, como eu falei para vocês, a maior cobertura possível. Economicidade. Pô, para calcular esse indicador, eu tenho que comprar uma base de dados de R$ 1 milhão. Ah, pelo amor de Deus. Né? Tem que ter acessibilidade, tem que ser acessível às pessoas e estabilidade. O indicador que eu uso um ano, mas não uso outro ano, não significa nada. Mesmo porque eu vou comparar os índices obtidos ano a ano para saber se eu estou indo pelo caminho certo ou não. Né? O SESI, em 2010, tem um material sobre indicadores, eles escreveram assim, bem legal. O indicador bem elaborado e confiável fortalecerá a articulação e a mobilização das partes interessadas em torno das propostas que se pretende implementar. Então, bons indicadores, eles vão fazer que, por exemplo, os teus funcionários trabalhem junto. E daí vai melhorar aquela atividade, vai melhorar aquele índice obtido a partir do indicador. Diante da grande quantidade de medidas disponíveis, o processo de seleção de indicadores deve buscar o maior grau possível de aderência às propriedades que caracterizam uma boa medida de desempenho. Isso é interessante, gente, é extremamente interessante. Hoje, você acha que tem 10 mil indicadores diferentes, e você pode criar 10 mil indicadores ainda mais diferentes. Então, tem uma grande quantidade de medidas disponíveis. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Eu preciso selecionar aquilo que realmente me interessa. Se tem 10 mil disponíveis, eu preciso usar 10 mil? Não. Eu posso usar 4, 5, 6? Posso. Não é a quantidade de indicadores que determina se a tua empresa está indo no caminho certo ou não, mas é a qualidade deles. Como eles refletem a atividade fim da empresa, o objetivo de desempenho da empresa. Isso é o mais importante. Mas, professor, eu não posso usar um número grande de indicadores? Pode. Desde que aqueles indicadores realmente indiquem o que você precisa no dia a dia. E é isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? Se vocês pegarem literatura sobre indicadores logísticos, tem um monte. Indicadores de RH, então, pessoal, nossa senhora, tem centenas. E eu não estou brincando, tem centenas mesmo para indicadores de RH. A mesma coisa para indicadores logísticos. Será que eu preciso de todos? E será que eu preciso daqueles que estão na literatura? Será que eu não posso adaptar para a minha empresa? Então, gente, a maior. Deixa eu até interromper aqui de novo. O professor vai e volta, porque eu quero ver vocês. O truque de você fazer um bom conjunto de indicadores logísticos para a empresa de vocês, eu estou falando logísticos, mas pode ser indicador de qualquer coisa, tá? O truque é você escolher os indicadores mais representativos. Aqueles que representem melhor o sistema. Aqueles que tragam mais informações para você tomar a decisão. Professor, mas não existem alguns que a gente tem que fazer? Não. O pior erro que eu vejo nas empresas é não selecionar indicadores. Pegar um pacote pronto.
Esse é o maior erro. Eu venho batendo para vocês, gente. Profissional bom não é aquele que copia, pega uma receita pronta. Profissional bom é aquele que pensa, que raciocina. Então, você pode ter um pacote de 10 indicadores logísticos. Será que os 10 vão ser bons para a gente? Essa é a pergunta que vocês têm que começar a fazer. E a partir do momento que vocês entendem isto, vocês já percorreram um ótimo caminho para selecionar os melhores indicadores para vocês. Compreendam isso, pessoal. Levem isso para a vida de vocês. Não adianta só copiar. Mas, professor, eu copiei 10 indicadores e deu certo. Ótimo. Parabéns. Você teve sorte. Você, nossa senhora, ganhou na loteria. Podia ser que aqueles 10 fossem os 10 errados. Ah, professor, mas na área de logística todo mundo faz isso. Né? Em primeiro lugar, você não é todo mundo. A empresa, que nem pai fala para o filho, né? Você não é todo mundo, né? O filho chega, pai, todo mundo lá na minha sala tem um celular assim. Em primeiro lugar, você não é todo mundo, né? Segundo lugar, eu não tenho dinheiro para comprar um celular assim, né? É a mesma coisa dentro da empresa. Primeiro lugar, a empresa de vocês não é todo mundo. Segundo lugar, será que aqueles indicadores logísticos vão caber para a empresa de vocês? Pode ser que sim, pode ser que não. Vocês têm que pensar. Leve em consideração aqueles primeiros slides com as características, propriedades desejáveis de um indicador. Se vocês, repito, se vocês colocarem isso na cabeça, ao selecionar um indicador, não pode ser só porque todo mundo faz isso. Se todo mundo pula de cima do prédio, né, que nem aquele MC, vocês viram lá, o cara lá, que pulou do 11º andar, disse que ele estava brincando e tal, não sei o que. MC Kevin. Isto daí. Eu não sei direito qual foi uma versão que eu ouvi foi que o cara queria pular do 11º andar para a piscina. Estranho. Mas fizeram um trote com ele também, professor. Porque ele estava com outra mulher. E ele estava recém-casado, né? Isso. Mas eles queriam fazer um trote, tipo, colocaram uma outra mulher no quarto dele, daí um dos amigos dele parece que bateu na porta, daí ele achou que era a mulher dele, foi pular de uma sacada pro outro prédio, isso, não. Uma série de histórias isso daí. E como deve estar a cabeça dos amigos? Ele morreu porque eu fiz um trote com ele. Viu? É isso que eu fiquei pensando na hora que eu vi o noticiário. Falei, nossa, olha. Mas ele foi maluco, né? De querer passar de uma janela para outra, de um lugar para outro, por fora do prédio, né? E ainda mais 11º andar. Foi muito desespero, né, do cara. Então, o idiota que fez essa brincadeirazinha com ele, né? Deve estar, no mínimo, com uma dor na consciência quase que insuportável, né? Bom, tirou a vida de um rapaz de 20 e poucos anos. Bom, mas vamos lá. Se todo mundo pula do prédio, eu vou pular do prédio também? Não sei, vamos ver. Se for bom, eu vou pular do prédio. Se não for bom, por que eu vou copiar todo mundo? Né? Se todo mundo for louco, por que eu vou copiar todo mundo? Então, é isso que a gente tem que pensar também nos indicadores, tá? Então, voltando aqui para a nossa aula. Professor, mas que tipos de indicadores tem? Sobre indicadores logísticos, propriamente dito, eu vou falar a aula que vem. Mas quando você fala de indicadores em geral, eu posso classificar indicadores de vários tipos, quanto à forma, quanto à valoração, quanto à objetividade, quanto à natureza das variáveis e quanto às suas relações, tá? Isso significa o quê? Professor, é assim, certinho. Quanto à forma, quanto à valoração, Não, isso se mistura. Então, um indicador, quanto à forma pode ser de um tipo, quanto à valoração de outro, quanto à objetividade de outro. São formas diferentes de ver o mesmo indicador, tá? Mas eu quero que vocês comecem a pensar. Eu quero que vocês comecem a refletir, porque os indicadores que vocês vão escolher podem ser desses diferentes tipos. Por exemplo, quanto à forma, vamos lá.
Eu tenho dois tipos, o analítico e o sintético. É bem simples. O analítico, aliás, também chamado de simples, permite avaliar aspectos diretos da realidade. Por exemplo, qual é o número da população de 15 anos ou a população mais alfabetizada, por exemplo. Né? Isso é um resultado simples. Então, eu tenho 1 milhão de pessoas com mais de 15 anos. Tá? Já o indicador sintético ou complexo, ele é constituído de vários indicadores analíticos ou simples, ou por muitas variáveis. Por exemplo, quando eu vou calcular lá índice de condição de qualidade de vida, o ICQV. Então, eu tenho que pegar vários indicadores simples, analíticos, juntar em uma fórmula para obter o índice sintético ou o índice complexo. Né? Eu estou falando de índice é o resultado final, o indicador é informação. Então, posso falar tanto índice quanto indicador sintético ou complexo. Então, o analítico ou simples é um número só, que você obtém diretamente. Tá? Você obteve o número, já obteve o indicador. O indicador, o índice sintético ou complexo, é um conjunto de vários números. Normalmente ele tem uma fórmula, uma equação para você calcular, tá? Essa é a diferença. Então, para obter um indicador, um índice sintético ou complexo, eu tenho que pegar vários índices, vários indicadores ou índices analíticos e simples, colocar numa fórmula, numa equação, daí eu vou obter o sintético ou complexo. Quanto à valoração, eu posso ter aqueles indicadores que simplesmente descrevem, que daí são descritivos, então eles descrevem características da realidade empírica, se chama na vida prática, não é fortemente dotado de significados valorativos. Ou eu posso ter um indicador normativo, que reflete critérios que vão obedecer a alguma norma. Ô, professor, que estranho, né? Eu não entendi bem, professor. Então, vamos lá ver exemplo, né? O indicador descritivo, ele descreve o que está acontecendo. Taxa de evasão escolar. Evasão escolar é quantos alunos saem da escola. Com a pandemia, a evasão escolar aumentou bastante. Quando eu falo de evasão escolar, é um conceito simples. É um registro com metodologia única que mostra quantos alunos saíram da escola. Olha, 50% dos alunos saíram da escola, então eu tenho uma taxa de 50% de evasão escolar. Ele simplesmente descreve um movimento, a saída da escola, a evasão escolar. Agora, quanto à valoração, um indicador normativo, você tem que comparar com algo, obrigatoriamente. Por exemplo, proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, aí eu tenho uma norma. Eu tenho que chegar a uma conclusão. O que é linha de pobreza? Em primeiro lugar, eu tenho que definir o que é linha de pobreza. Ah, a linha de pobreza é quando a pessoa ganha menos de $1 por dia. Depende do país. Mas é mais ou menos assim, no geral é assim. Então, quando a pessoa ganha $30 por mês, por pessoa dentro da família, né? Se são 4 pessoas, seria $120 por mês, menos de um salário mínimo para 4 pessoas. Isso é linha de pobreza. Então, eu preciso primeiro definir uma norma. O que é linha de pobreza? Linha de pobreza no Brasil é assim. Daí, depois disso, eu vou ver quantas pessoas estão abaixo dessa linha de pobreza. Então, esse é um indicador normativo, porque ele segue uma norma. O descritivo simplesmente descreve quantos alunos vieram para a sala do professor Klaus. Dos 8 alunos, 6 vieram para a aula do professor Klaus. Ele simplesmente está descrevendo. Agora, quantos alunos do professor Klaus passaram por ano? Opa,
eu primeiro tenho que ter uma norma. Para passar por ano, eu preciso ter, no mínimo, média 7. Então, quantos alunos do professor Klaus passaram por ano é um indicador normativo, porque eu preciso primeiro determinar uma norma, definir, conceituar uma norma, né? Então, o indicador depende de uma série de decisões metodológicas normativas. No caso do exemplo ali, em relação ao próprio conceito de pobreza. É bem fácil. Um simplesmente descreve o que está acontecendo. O outro precisa, para esse índice ser obtido, primeiro definir uma norma, uma regra. Depois eu vou ver qual o resultado que dá. Quanto à objetividade, né, o indicador ele pode ser objetivo e subjetivo. Ah, isso é fácil. Isso é fácil. Objetivo. Registros que informam ou caracterizam sobre algum dado valor. É isso e pronto. Tem 6 alunos na aula do professor Klaus hoje. 6 alunos. Tem como discutir isso? Não tem como discutir isso. Tem 6 alunos e pronto. Ele é objetivo. Vai direto ao ponto. E subjetivo. Deixa eu até tirar aqui, ó. Deixa eu até tirar aqui. Subjetivo. É subjetivo. Os alunos do professor Klaus são bons ou não são bons? Hein? O que vocês acham? Vocês são bons ou não são bons? Ótimos. Ah, gostei, Aniele. E o resto aí, é bom ou não é bom? Hein? Ou não tem ninguém na minha aula, ou ninguém tem coragem de responder. Só a Raniele, parabéns, Raniele. É isso daí, Raniele. Gente, subjetivo é quando eu acho alguma coisa. Eu acho. Ah, mas eu posso definir se os alunos do professor Klaus são bons pela nota. Será? Algumas vezes no dia da prova eu não estou muito bem, ou quando eu fui fazer aquele trabalho, eu estava com Covid-19, né? E daí minha nota desceu. Mas significa que eu sou ruim? Não. A nota é só mais uma maneira de aferir se a pessoa é boa naquilo que ela faz ou não. Mas existem outras maneiras de aferir se ela é boa ou não. Então, quando eu estou falando assim, olha, tem 6 alunos do professor Klaus, é um indicador com o seu índice, né? O número de alunos em sala de aula é um indicador, o 6 é o índice obtido, né? Então, eu tenho um indicador objetivo. É 6 e pronto, eu estou vendo aqui 6, acabou a história. Não tenho o que discutir. Mas subjetivo é, os alunos do professor Klaus são bons. Na minha opinião, e eu não estou puxando saco, eu já sou professor de vocês há algum tempo, eu acho que vocês são bons. Eu acho que vocês são bons. Ah, mas a gente não tira nota tão boa, ou alguns tiram nota muito boa, outros não tão boa e tal. A nota não é a única maneira de dizer se uma pessoa é boa ou não. Tem as perguntas que ela faz em sala de aula, a proatividade dela em querer fazer uma coisa cada vez melhor, em ir atrás de novas informações e etc. É um conjunto de coisas. Então se torna subjetivo, tá? Então, quanto à objetividade, né? Ele pode ser objetivo ou subjetivo. Tem outros jeitos de classificar também, né? Opa, isso já foi. Quanto à natureza das variáveis. Variável é o dado original, né? Que vai fazer parte, que eu vou usar para calcular o meu indicador, obter meu índice. Então, usado para calcular índice, né? Então, quanto à natureza, pode ser quantitativo ou pode ser qualitativo. Então, quantitativo, simples, numericamente mensurável, tem um número. Por exemplo, então vem de uma medição ou contagem. Número de leitos hospitalares. Ah, aquele hospital tem 10 leitos de UTI para Covid-19. Vocês veem que eu peguei exemplos bem atuais, né?
Então, ele tem 10 leitos de UTI para Covid-19. O que eu fiz? Eu fui lá e contei os leitos. Então, quanto à natureza das variáveis, esse indicador é quantitativo. Agora, ele pode ser qualitativo, onde que eu vou mensurar uma qualidade, onde que os seus valores são categorias ou características. Por exemplo, qual é o grau de instrução da mãe? Ela tem ensino básico, tem ensino médio, ou tem ensino superior, né? Geralmente, quanto maior a formação da mãe, maior a formação do filho, porque a mãe influencia muito a formação do filho, né? Tem muitas mães que só têm ensino básico que fazem com que os filhos tenham ensino superior. Então, essas mães têm uma cabeça mais esclarecida, né? Mas, assim, olha só, ensino básico é uma categoria, é uma característica, vai até tal ano. O ensino médio vai até tal ano. Ensino superior é fazer uma faculdade. Então, eu não estou falando de 10 leitos de Covid, eu estou falando de uma categoria. Então, ele é qualitativo. Ah, mas se eu falo assim, ó, 10% das mães têm ensino superior. Eu continuo usando uma categoria, ensino superior, só que estou dando um número, uma porcentagem de quanto das mães têm ensino superior, tá? Mas continua sendo um indicador qualitativo. Em relação, quando eu falo da relação entre as variáveis, eu tenho uma variável absoluta e uma variável relativa. Absoluta é fácil, é um número. Por exemplo, no meu plano de saúde, Unimed, não estou fazendo propaganda, tá? Eu tenho 10 hospitais credenciados. É um número absoluto, né? Eu já falei anteriormente. Agora, dos hospitais de Curitiba, quantos são credenciados na Unimed? Então, 50% dos hospitais de Curitiba são credenciados na Unimed. Então, eu fiz uma proporção, uma relação entre o número total de hospitais e número de hospitais credenciados na Unimed. Então, este indicador é relativo. Quando eu estou falando de indicador absoluto, eu tenho 10 hospitais credenciados na Unimed. Pronto. Quando eu estou falando de indicadores relativos, eu tenho 50% dos hospitais de Curitiba estão filiados na Unimed. Olha que legal. Eu falei aqui, 10% das mães têm ensino superior. Não é um indicador qualitativo, ensino superior, mas ele também é relativo. Por quê? 10% de todas as mães têm ensino superior. Então, este indicador aqui, deixa eu até mudar de cor aqui, Este indicador, ele é ao mesmo tempo qualitativo, porque ele pega ensino superior, que é uma qualidade, que é aquilo que vocês estão fazendo, e ele é ao mesmo tempo relativo. Por quê? Relativo. Por que isso? Porque ele pega 10% de todas as mães. Então, eu tenho duas classificações ao mesmo tempo para o mesmo indicador, tá? Professor,
Tá, que legal, professor. Nossa, tô tudo embaralhado. Calma. Revejam, leiam de novo, estudem de novo que vocês vão começar a ver. Lembrem-se que isso são classificações para a gente entender melhor os nossos indicadores com os seus índices. Tá, daí eu escolhi um monte de indicador, professor. O que que eu faço agora? Agora eu vou interpretar esses indicadores. Não adianta eu escolher um monte de indicador e não interpretar. E a primeira coisa que eu vou fazer é comparar com um padrão ou com meta proposta. Não adianta eu ter um indicador se eu não comparo ele com nada. Tá? Não adianta. Simplesmente não adianta. Eu tenho 51 anos de idade. E daí vocês vão falar, e daí, professor, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que comparar com alguma coisa. Eu tenho 51 anos de idade e não tenho comorbidade. Ótimo. Estou chegando na velhice um pouco melhor. Eu tenho que, o sentido de ter um indicador é comparar com um padrão. Então eu faço a seleção dos meus indicadores. Pode ser dos diferentes tipos que eu já mostrei, mas eu vou comparar com um padrão. E como que eu posso fazer isso? Eu posso comparar com a série histórica daquele indicador. Querem ver um exemplo? Chuva. Chuva em Curitiba. E em abril, a série histórica de mais de 50 anos era chover 95 milímetros. Em abril de 2021, choveu 11 milímetros. Então, o que é? Eu tenho um indicador. Chuva. Eu tenho um resultado. Em abril, choveu 11 milímetros. Professor, isso é bom, isso é mal. O que eu vou fazer? Eu vou comparar com o padrão. Eu vou comparar com uma série histórica de mais de 50 anos, que era 95 milímetros em média durante esses 50 anos, que chove em abril. Ah, agora eu entendi. Então choveu pouco, professor. É, choveu pouco. Se tivesse chovido em abril de 2021 90 milímetros, eu diria, choveu mais ou menos dentro do padrão. Mas só que choveu 11 milímetros. Choveu bem abaixo do padrão. Eu posso fazer uma relação com outros indicadores, tá? Se for o caso, ou eu posso comparar com outras organizações, aqui eu chamo de benchmark. Por exemplo, taxa de lucro, né? Eu tenho uma empresa de logística. Na empresa de logística, no geral, as empresas lucram 30% do faturamento. E eu Professor, estou lucrando só 10% do faturamento. Eu estou comparando com outras empresas, eu estou fazendo benchmark, melhores práticas, especificações. Então, eu estou abaixo da média do setor, em termos de lucro, tá? Então, toda vez que eu tiver o índice de um indicador, eu tenho que comparar com alguma coisa. Pode ser uma série histórica, posso correlacionar com outros indicadores, ou posso comparar com os meus concorrentes. Saber se eu estou melhor ou pior que os meus concorrentes. professor, Fale, pode falar. antes de eu sair, eu queria tirar uma dúvida a respeito do trabalho. Se caso a empresa onde a empresa que eu faço trabalho, não tem indicadores, eu vou ter que criar um, inventar um? Ou vários, tá? Se ela não tiver indicadores, vários. Se ela tiver indicadores, mas você acha que aqueles indicadores são insuficientes ou precisa de outros, também criar outros e assim por diante. Criar, a gente fala, você pode pegar um indicador já existente ou você pode criar do zero outro indicador, tá bom? Tranquilo, prof. Depois eu assisto a final da aula.
Já estamos no final da aula, não vai ter muito mais. Então, gente, eu vou interpretar, então eu preciso comparar com outros indicadores, com o padrão. Isso eu vou comparar através de uma comparação com uma série histórica, interrelação com outros indicadores, ou com as outras empresas, né? E daí eu vou ver o que eu preciso fazer. Poxa vida, a minha empresa está lucrando menos do que os outros. Então, eu preciso fazer alguma coisa para alavancar o meu lucro. Então, eu preciso fazer algo após a interpretação. Por exemplo, um plano de ação. Existe um plano de ação para investigar e corrigir o impacto dessas mudanças no indicador? Por que eu estou tendo menos lucro? E daí divulgar o indicador proposto às partes interessadas. Gente, é assim que funciona. Eu tenho que pensar na construção do indicador, se aquilo vale para mim, se o indicador é fácil de fazer, fácil de interpretar. Depois que eu aplico o indicador, eu vou obter o índice, e daí eu vou comparar esse índice com alguma coisa. Por exemplo, com a minha meta, com o meu objetivo. Eu vou comparar com uma série histórica, eu vou comparar com os meus concorrentes. E daí eu vou ver se eu estou certo ou errado. Se eu estiver errado, eu tenho algum plano de ação para melhorar isso daí? Pós-interpretação, tá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu que cada indicador precisa ter algumas propriedades básicas, algumas características básicas. A gente viu os diferentes tipos de indicadores, quanto à forma, valoração, objetivo, natureza das variáveis e as relações entre elas. E que um indicador, ele pode ser classificado em vários desses pontos ao mesmo tempo. E, finalmente, não adianta ter um indicador se eu não sei interpretar. Então, eu posso comparar este indicador. Eu vou comparar com a minha meta dentro da empresa, eu vou comparar com séries históricas e eu vou comparar com outras empresas para ver se os meus indicadores estão corretos ou não. E daí, se eles não estiverem corretos, vamos fazer o seguinte, ó. Se eles estão corretos, ótimo. Se eles não estão corretos, eu tenho que ter um plano de ação. Pessoal, se vocês seguirem o básico disso daí, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir fazer um conjunto de indicadores com seus índices, né? Resultado numérico da aplicação do indicador, um conjunto de indicadores que realmente sirva para vocês. Eu vejo muitas empresas com indicadores, disso, daquilo, veja só, a gente faz, daí você pergunta, como que você usa esse indicador dentro da empresa? Para que ele serve? Não sei. O chefe mandou eu ter um monte de indicador. Mas eu não sei, eu estou fazendo aqui. Mas eu não sei para que serve. Então, para que indicador? A gente tem que ter um corpo de indicadores enxuto, que realmente sejam de valia para a empresa. Não adianta, minha empresa tem 100 indicadores diferentes. Daí eu pergunto para o cara lá na empresa, quais vocês realmente usam dentro da empresa para mudar as coisas quando necessário? Uns 10. Então, você tem 90 indicadores que você está perdendo tempo e dinheiro. Você não precisa deles. E é isso que vocês têm que pensar no dia a dia da empresa. Quando forem elaborar os indicadores para vocês na empresa do trabalho, comecem a pensar isso daí. Comecem a pensar nessas características, tá? Eu dou muita importância à parte básica de como você pensar basicamente indicadores. Porque quando você acerta nisso, o resto vai fácil. Eu garanto para vocês, olha, experiência própria, o resto vai fácil. Tá bom? Gente, alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Tranquilo, Hein? professor. Tranquilo. Tranquilo?
Olha, pensem, eu se fosse vocês faria o seguinte, para fazer o trabalho de vocês agora, começar já, iria rever a aula da semana passada e a aula dessa semana. E daí, com esses questionamentos básicos, eu ia começar a pensar como que caberia um operador logístico, antes de simplesmente copiar de outros. Eu iria primeiro fazer esse exercício de raciocínio, tá? De lógica. Como que eu posso elaborar um indicador logístico para minha empresa, pensando nessas características que o professor Klaus falou? Depois eu iria ver o que os outros fazem, indicadores prontos e tal. Pode ser que eu mude tudo, mas olha É, só. eu vou fazer o contrário, professor. Eu vou ver como que se monta, mas basicamente o indicador da nossa empresa de ônibus. Aí depois vou ver a aula do senhor só para me ter uma ideia. Ótimo, ótimo, faça isso. Mas daí compare Aham. os indicadores que já tem lá na empresa com todas as características. E você pode chegar assim à conclusão. Eu já dei esse tipo de trabalho antes e teve aluno que falou, professor, seguinte, na minha empresa tem 20 indicadores, uns 15 não servem para nada, professor. Não servem, não servem. Inclusive, daí depois, uma aluna que falou isso, ela disse que para mim depois, olha, professor, eu até fui questionar na empresa. Depois da sua aula, eu fui questionar na empresa, para que serve esse indicador? E eles não sabiam responder. Eles só fizeram o indicador por fazer. E isso é perda de tempo, gente, é perda de dinheiro. O indicador, ele só existe para nos ajudar a tomar decisões. Depois que vocês elaborarem todos os indicadores, seguiram todos esses cuidados, faço uma última pergunta. Esse indicador vai me ajudar a tomar uma decisão sobre o futuro da empresa? Se não, para que aquele indicador? Tá? Tomem esses cuidados, gente. Indicador é muito, muito legal. Eu adoro indicador. Eu adoro indicador. Mas ele tem que ser bem selecionado. Se ele não for bem selecionado, não vai trazer nada para a empresa, tá? Raniele, a empresa de vocês é a loja, né, que você tem, é isso, né, Raniele? Isso. Olha, Raniele, eu, se fosse você, pensava bem, porque de repente você pode até inserir uns novos indicadores dentro da empresa de vocês, viu? Tô pensando bem. Pense bem. Indicador logístico, porque agora você mesmo mostrou, né? Então, o cliente pede pelo WhatsApp, a gente leva e tal. Olha só, você pode aumentar a satisfação dos teus clientes através de pensar em indicadores logísticos para vocês, né? Ricardo, empresa de ônibus nem se fala, né? Nem se fala, isso é mais ainda, né? Matheus e Jéssica, a empresa lá do Jonathan, né? Se eu não me engano, isso é importante, porque as operações não podem esperar, né? Para levar o material até lá, o local da operação. Não pode esperar. Então, esses indicadores logísticos são de extrema importância para vocês, mas os indicadores corretos. Por isso que vocês têm que pegar essas duas primeiras aulas de indicador e ficar remoendo para ver se os indicadores de vocês são corretos, ou vocês têm que fazer outros indicadores. Tá bom? Pensem nisso, pessoal. É um desafio que eu estou dando para vocês. É um desafio. Quando vocês apresentarem o trabalho, eu vou começar a questionar vocês, tá? Para ver se são corretos mesmo ou não. Beleza, professor. Olha, levem a sério isso, gente. Levem a sério. Porque os indicadores na área de logística são extremamente importantes, tá? Extremamente importantes. Vocês querem ver? Eu vi uma reportagem hoje, rapidamente, sim, eu não vi o detalhe da reportagem, que tem 50 mil containers no porto de Itapoá. O porto de Itapoá, aqui na divisa com o Paraná, né? Santa Catarina, divisa com o Paraná. Minha sogra tem casa lá, eu sempre passo pelo porto. O porto de Itapoá é um porto basicamente de containers,
não sei se já conhecem o porto e tal, ele é basicamente de containers, tanto que até a configuração do porto é para container. E eles têm 50 mil containers, alguma coisa assim, que estão perdidos. Não sabe de quem que é, para onde vai, e não saem de lá, etc. Alguma coisa nesse sentido, eu não vi detalhes da reportagem. Mas, assim, olha só, isso é um indicador que pode ser feito a partir dessa informação, pode ser construído para que eu não tenha tantos containers perdidos. Ô, professor, mas Fala. eu não consigo entender. Como que chega uma carga de um lugar e ninguém sabe de onde veio e para onde vai? É, mal controlado, né? Mal controlado. Daí, se lembra que eu falei da interpretação? Eu não me lembro se era notícia, era exatamente assim, eu vi muito rapidamente. Mas digamos que seja, você tem 50 mil containers perdidos, tá? Isso é mal controlado. Daí você vai interpretar. É um número alto? É. Eu tenho que ter um plano de ação para diminuir esse problema. Qual é o meu plano de ação? Eu vou controlar assim, assim, assado, tá? Para isso que serve o indicador, para mostrar qual é o erro e qual é o caminho que eu devo seguir a partir daí para diminuir esse erro. Eu posso ter container perdido num porto? Posso, isso acontece, tá? Num serviço de entrega de encomenda, eu posso ter uma encomenda perdida? Posso, isso acontece. Por isso que existem, um dos motivos que existem seguros, né, na logística. Mas eu tenho que ter o menor número possível. Se eu chegar a 0, maravilhoso, fantástico, melhor serviço de logística do mundo. Mas e se eu tiver um problema como esse? Então, eu tenho que rever o meu sistema. A partir de um indicador com o seu índice, eu vou rever o meu sistema. Mas se eu não tiver indicador com índice, como que eu vou saber se tem 50 mil containers perdidos? Não vou saber. Simplesmente não vou saber. E daí vai continuando o mesmo erro. Daqui a pouco é 100 mil, daqui a pouco é 150 mil. Sei lá, alguma coisa assim. Nesse sentido. Tá? Então, indicadores são extremamente importantes. Desde que feitos de modo correto. Tá? Esse é o segredo. E essas 2 aulas que eu dei para vocês estão todos os segredinhos de eu ter um bom indicador. A partir daí, o resto é mais fácil. Tá? Bom, gente, por hoje é só. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação, tudo em ordem? De boa. Tudo certo. Eu agradeço a presença de vocês, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, até na realização do trabalho, lembre-se que vocês têm que entregar ele dia aqui, 8 de junho, na semana 19. E já está lá aberto a entrega do trabalho para vocês entregarem. Daí vocês vão apresentar dia 22 de junho, na semana 21, 2 semanas depois. Inclusive, dá tempo de eu corrigir e vocês já corrigirem para a apresentação também, tá? Espero vê-lo semana que vem aqui. A gente vai dar uns exemplos práticos de indicadores logísticos, tá? E vamos discutir eles. Só que, lembrem-se, não é simplesmente copiar, é pensar se aquele indicador ele serve para a minha empresa, vai trazer uma informação interessante ou não. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima semana, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Não se esqueçam de fazer atividade de frequência, hein? Até lá. Tchau, tchau.